Dia 8 de janeiro, o coronel Osiris Silva, bauruense, ex-ministro da Aeronáutica do Brasil e fundador da Embraer, completou 90 anos. A companhia lançou um curta-metragem em animação que retrata a trajetória e obstáculos que Osiris teve que enfrentar para conseguir colocar em prática o sonho de fabricar aviões do Brasil. Vamos assistir o filme e depois uma entrevista que nos concedeu quando do lançamento do seu livro Sonhos e Ousadias, no Aeroclube de Bauru, em 2017. Qualquer parisiense do início do século XX teria muito a dizer sobre o brasileiro que sobrevoava a cidade a bordo de seus incríveis veículos voadores. Santos Dumont foi um dos maiores inventores da aviação. Um homem dedicado ao desafio de fazer a humanidade voar tão alto quanto ele. Mas vieram tempos sombrios e seu nome foi esquecido por muitos. Senhor professor? O que foi, Osiris? Se um dos maiores inventores da aviação nasceu no Brasil, por que a gente não faz aviões? Não liga pra eles, Osiris. É lógico que a gente também vai poder fazer aviões que nem Santos Dumont. Mas, Ico, o professor falou que a gente não faz nem bicicleta. Você acha que a gente consegue mesmo? É um desafio e tanto. Minha avó diz que desafio é que nem fermento. Faz a gente crescer. Olha o que eu achei no Aeroclube. Se ainda não tem curso pra fazer avião no Brasil, a gente pode começar pilotando eles. Sabe, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente voltava pra Bauru em aviões que a gente mesmo construiu. Pois é, mas a gente tem que descobrir como ser engenheiro aeronáutico. Você não desiste, hein? Não, e você também não deveria. Osiris, eu tive um sonho. Ah, eu sei. A gente voltava pra Bauru em aeronaves que a gente mesmo construiu. Não é esse, é outro. Eu sonhei que um de nós dois levava o caixão do outro no avião. Mas não dava pra ver quem. Não era sonho, Zico. Era um pesadelo. Pronto. Conte comigo. Obrigado por fazer o voo assim tão cedo, Osiris. Eu não ia poder em outro horário por causa do curso lá no ITA. Não há de quê. Mas o que exatamente você estuda nesse ITA? Engenharia Aeronáutica.
Perdão. É um lugar para fazer aviões? Ainda não. É uma escola criada pelo brigadeiro Casimiro Montenegro. E como ele sempre diz... Antes de projetarmos aeronaves, temos que produzir engenheiros. Mas o senhor pretende ser engenheiro ou só está tentando fugir do serviço pesado na Amazônia? Fugir não, senhor. Eu servi lá voluntariamente por 3 anos. Mãos à obra, engenheiro Osiris. Temos muitas pesquisas a fazer. Os fabricantes só estão fazendo jatos grandes. Não tem um avião para as companhias atenderem as cidades do interior com suas pistas ruins. A gente precisa criar uma aeronave pequena, moderna e resistente. O avião necessário que ninguém pensou em fazer. É um crime jogar verbas em testes e pesquisas. O CTA deve cuidar da manutenção da frota da Força Aérea. Fazer avião no Brasil, não temos as mínimas condições. Quando precisarmos, compraremos no exterior. Assinado o ministro... Nosso avião vai passar despercebido. São os projetos de manutenção das aeronaves para aprovação, senhor. Agora a gente precisa de um engenheiro estrangeiro para dar mais credibilidade para o projeto. Très bien. Alors, precisamos d'un computador. Un absurde intercomputador disponible Didi. O CTA tem um novo diretor e ele tá vindo pra cá. Precisamos construir uma pista para o primeiro voo deste bandeirante.
Agora, o desafio é conseguir investimentos para produzi-lo em escala industrial. Fazer avião no Brasil? Impossível. Avião é coisa séria, meu filho. Eu vou lá colocar meu dinheiro num avião tupiniquim? Não. Não, nunca. Jamais. Jamais. Você não vai. Esquece. E agora? Major Osiris. Major, o presidente da República está vindo pra cá. O quê? O avião dele precisou desviar a rota e vai pousar em frente ao hangar de vocês. Precisamos que o senhor receba e lhe dê assistência. Senhor presidente, temos em mãos a chance de criarmos uma empresa bem-sucedida que venderá aviões para o mundo todo. Podemos começar com o fôlego do Estado e depois trazer mais investidores. E qual será o nome dessa empresa? Subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz, feito um balão.
de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração. Um dos bauruenses mais notáveis que nós temos em todo o Brasil e talvez no mundo, senhor Osíris Silva, prazer conhecê-lo pessoalmente. E gostaria de saber, o senhor nasceu aqui em Bauru, fale do seu pai. Bem, eu sou bauruense convicto, né? Aliás, ontem até o prefeito, na solenidade que tivemos aí, ele passou o recibo disso. Então, onde quer que ele vá aqui na área, no interior, conversando, as pessoas dizem que eu já passei por lá e falei sobre Bauru, né? Mas realmente nasci em Bauru, gosto dessa cidade, a minha família toda foi daqui. O meu pai veio para cá em torno de 1926, a família dele era de Campinas, e aqui ele se estabeleceu. Ele era conhecido aqui em Bauru como Arnaldo Eletricista. Porque ele trabalhava com eletricidade, ele trabalhou durante um certo tempo na Companhia Paulista de Força e Luz e posteriormente trabalhou por conta própria, aí se transformando no Arnaldo Eletricista, que participava de construção de casas, a colocação do sistema elétrico e tudo isso. E minha mãe era dona de casa, mas ela costurava para fora, tentou até uma iniciativa de ter uma pequena lojinha, mas não deu certo. Mas, sobretudo, a tarefa da minha mãe foi na criação dos filhos, que eu, em particular, devo muito a ela. O senhor nasceu em Bauru, em que rua? Na Antônio Alves. O Antônio Alves. Meu pai tinha uma casa que ele tinha comprado, eu não sei como, mas quando nós saímos de lá, logo depois, quando tinha 3 ou 4 anos, nós mudamos para a Rua Rio Branco, ali perto da 1º de agosto. Mas nós nascemos, quando eu nasci, meus pais moravam ali na Antônio Alves, quase do lado do Rio Bauru, onde tem a ponte, né? Sim, sim. Onde Bauru começou, foi ali naquele espaço. Na realidade, Bauru, daquela época, até a rua não era pavimentada, né? Antônio Alves não era pavimentado, mas já tinha a estrada de ferro, né, que trazia um polo de desenvolvimento mais para o lado de onde hoje tem a grande estação, né? Aquela estação não existia. Sim. Essa estação foi construída, eu imagino, eu não sei a data, mas qualquer coisa em torno de 1937, 38, coisa desse tipo. Que abrigando as 3 estradas de ferros que nós tínhamos aqui, né? Noroeste, Sorocabana e Paulista. Estudou onde? Bem, eu comecei no grupo escolar Rodrigues de Abreu, ali na Avenida, sim, perto da antiga Escola das Irmãs, que nós chamávamos, hoje é a Universidade São José. Sagrado Coração. Eu comecei ali, depois fui para o ginásio do Estado, que hoje é o Colégio Ernesto Monte. O Ernesto Monte era prefeito nessa época, quando eu fiz o curso primário. E aí eu fui até o 2º ano científico, que na época isso corresponde hoje talvez ao 7º ano do curso fundamental. E foi aí que eu, mexendo aqui com o aeroclube, coisa dessa natureza, descobri que podia voar na FAB, na Força Aérea. E aí foi que a minha vida começou a mudar. E isso determinou minha saída de Bauru quando eu tinha 17 anos. A aviação sempre foi uma grande paixão do senhor, não é? Foi uma paixão um pouco imposta, né? Eu tinha um grande amigo, Benedito César, que realmente a aviação para ele era de paixão mesmo.
eu me tornei um grande amigo do Benedito César e ele foi me introduzindo nessa área. O Benedito era um fenômeno, né? O Zico, o apelido dele. Ele ganhou o brevet de planador com 12 anos de idade, é inédito isso, acho que não tem paralelo no mundo. Um menino de 12 anos voar sozinho de planador. Né? 12 anos. Exatamente, o Zico era sensacional. E foi o Zico que, por essa amizade, nós começamos a frequentar o Aeroclube de Bauru e isso me influenciou um bocado, criou a minha vocação. E o senhor passou a ser uma pessoa apaixonada por aviação, né? Isso, sem dúvida. E a aviação é fácil ter paixonite. Né? É muito fácil. Eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar. O senhor frequentava o Aeroclube, o que o senhor aprendeu aqui? Bom, inicialmente eu comecei na Escola de Aeromodelismo, que aliás nem era aqui no Aeroclube. Houve um arranjo do coronel Marinho Lutz, que era o presidente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cuja sede era aqui em Bauru. Marinho Lutz era amigo do Getúlio Vargas, que era o presidente da República, e trouxe um benefício bastante grande aqui para a cidade, criando a Escola de Aeromodelismo, patrocinando a Escola de Planadores e a própria Escola de Pilotagem do Aeroclube. Eu comecei pelo aeromodelismo, que eram umas salas cedidas pela CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, que era na Rua Batista. Sim. Ali, perto da atual Casa Carvalho, não sei se se identifica, mas nós tínhamos umas salas lá com umas máquinas, inclusive máquinas importadas americanas, marca de Serra, Politriz, coisa dessa natureza, que a molecada fazia modelos. Eu era um deles. O senhor começou com aeromodelo, então? E com o Zico também. E com ele? Zico. Sim, nós fizemos aeromodelos, alguns deles até voaram aqui em Bauru naquela época. O Zico foi um grande amigo seu, né? Foi muito importante, pelo que eu estou vendo. Eu diria que ele foi e é. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Qualquer menino te pergunta se quer ser piloto, eu tenho a impressão que quer. Isso, até na sua vida pessoal, um dia pensou em ser piloto. Né? Isso, quer dizer, isso é normal. Agora, nós tivemos um diferencial importante, trazido pelo coronel Marinho Lutz. Veio um suíço foragido da Segunda Guerra Mundial. Ele aportou aqui em Bauru em torno de 1942, plena Guerra Mundial. Ele fazia planadores na Suíça e ele começou a querer fazer planadores também aqui em Bauru. E a molecada se cercava muito dele, o nome dele era o Kurt Hendrick. E o Kurt, ele começou a chamar a atenção nossa sobre os processos de fabricação de avião. Ele que despertou essa outra área, né? Quer dizer, não pegar o avião pronto e voar, quer dizer, de tentar fabricar o avião. Ele descrevia com grande entusiasmo, num português bastante pobre, que ele falava alemão, mas ele chamava das maravilhosas invenções que se encontram dentro de um avião, e é real. O Kurt colocou uma outra coisa na nossa cabeça, que era a fabricação, a possibilidade de fabricar, e isso causava entre nós, vamos dizer, começou a gerar um grande interesse a respeito disso. Eu me lembro que em 23 de outubro de 1946, exatamente 40 anos depois do voo do Santos Dumont em Paris, com o 14 bis, ele voou no 23 de outubro de 1906, e em 1946, no primeiro ano do científico, nós tínhamos um professor de química, o professor Sérgio. E o professor Sérgio, ele entrou na sala um dia falando sobre o voo 40 anos antes do Santos Dumont.
E foi aí que suscitou uma pergunta que foi feita lá na sala, comparando com o Aeroclube de Bauru, quase todos os aviões aqui eram americanos. E houve um debatezinho de conversa, trocando ideias por que nós tínhamos tido Santos Dumont e todos os aviões do Aeroclube de Bauru eram americanos. Né? O Zico e eu conversamos muito sobre isso. A gente sentava no banco da Avenida Rodrigues Alves, onde tinha aquela planta, tinha aquelas ficas. Lá era o escritório, é isso? Isso. Sentávamos, ficávamos conversando e trocando ideia o que teria acontecido com o Brasil, porque, puxa, o Santos Dumont tinha aquele pioneiro notável que nós tivemos no começo do século e não tinha dado continuidade. E todos os aviões eram americanos que, como o Zico mesmo dizia, nós entregamos a rapadura para os americanos. Que história é essa? Coisa desse? E foi aí que nós começamos a pensar e chegamos até, muitas vezes, a trocar ideias e dizer assim, puxa, será que a gente um dia não vai fabricar avião? O que foi que aconteceu conosco? Mas a mentalidade, como ainda hoje, é de importação, né? De trazer do exterior. Quer dizer, esses produtos são produtos que se compram, não são produtos que se fazem. Né? Mas tivemos um choque, né? Porque descobrimos que o Brasil não tinha escola que formasse engenheiros aeronáuticos. Nós queríamos ser engenheiros aeronáuticos e não tinha. Aqui no Aeroclube tinha revistas americanas que o Aeroclube recebia, e tinha muitos anúncios de escola de formação de engenharia aeronáutica nos Estados Unidos. Nós mandávamos cartas para as universidades, sabe o que respondiam? Né? Respondiam, nós recebíamos catálogos bonitos, coloridos, oferecendo o curso. Mas naquela época, eu nem sei se a gente sabia o que era exatamente dólar, coisa dessa natureza. Os meninos da época não tinham internet de hoje, não tinha televisão, nós mal tínhamos telefone, coisa desse tipo. Então, o grau de informação que tínhamos era muito pequeno. Mas era um sonho distante ser engenheiro aeronáutico. Eu quero encontrar a rosa dos ventos e me guiar. Vamos falar mais um pouco da sua infância aqui em Bauru e vamos falar desse escritório. Bom, era um banco da praça. Um banco lá da Rodrigues Alves. Da avenida. Tinha aqui uma árvore, era arborizada, tinha aquela ficus, né? Mas chegou uma certa época que começou a ver um pulgão na árvore, e nós chamávamos até esse pulgão, incomodava muito, era um bichinho muito pequeno, mordia a gente. Lacerdinha? Chamava lacerdinha. É o lacerdinho. E aí a solução que a prefeitura tomou foi de eliminar as árvores e ficou a avenida mais ou menos como está hoje. Não tem mais. Mas os bancos que nós tínhamos mais utilizados era o banco, um ou dois bancos em frente ao Liceu Noroeste. Ainda existe o Liceu Noroeste? Existe. Né? O Liceu Noroeste ali, nós sentávamos ali em frente e ficávamos no nosso papo. Né? O canteiro central era bem mais largo. Bem mais amplo, era bem mais amplo. E o tráfego não era nada disso que tem hoje. Né? E um dia o sargento Sobreira, que era o comandante do tiro de guerra, ouvindo a nossa conversa e vendo que o Zico e eu estávamos envolvidos aqui no Aeroclube com esse negócio, com essas ideias de fabricação de avião, não que nós dissessemos que nós íamos fabricar avião, quer dizer, nos passava pela cabeça, apenas a gente questionava, mas usava esse tipo de coisa normal que tem aqui no Brasil, né? Quer dizer, nós brasileiros temos uma característica terrível, né? De achar que não temos culpa de coisa nenhuma. A gente transfere para alguém para fazer alguma coisa, para o governo. Será que ninguém está vendo isso? Quantas vezes nós não ouvimos essa expressão? Como se nós não fôssemos cidadãos de um país e se nós não pudéssemos fazer qualquer coisa. E foi aí que o sargento Sobreira, conversando, falou, para, se vocês querem realmente fazer carreira de aeronáutica, por que não entram para a FAB? E ele escreveu para nós o que era a FAB, nós não sabíamos exatamente o que era. E foi aí que ele falou, não, isso faz concurso, é um concurso público, uma vez por ano, vocês podem fazer o concurso, passando no concurso, vocês entram para a escola de aeronáutica, não existia na época a Academia da Força Aérea. E aquilo foi uma guinada na nossa vida, nós começamos a olhar para aquilo com interesse mesmo.
O sargento foi mais além, ele pediu ao Rio de Janeiro, que era na época, a escola era no Rio, e recebeu os catálogos das matérias que constavam do curso de admissão, com todo o currículo, o que precisava, evidentemente exigia o curso de ginásio completo que nós tínhamos, e aí foi que nós começamos a estudar. Então, com 16 anos o senhor entrou na FAB, não é? Não, não chegou, porque com 16 anos, tanto eu e o Zico fizemos o concurso e fomos ao pau. Aí nós não passamos no concurso, quer dizer, nós nos inscrevemos, o sargento, a sobreira mandou a nossa inscrição para o Rio de Janeiro, tudo isso, e nós fizemos o concurso e não passamos. Aí o Zico até que dizia, olha, nós vamos ter que suar a camisa, não vai ser fácil esse negócio. Né? E realmente aí passamos a estudar um bocado, estudávamos juntos, nós estudávamos até conversando no escritório lá no escritório. Disparando pergunta um para o outro sobre o que tinha no currículo para nos preparar, e efetivamente nós passamos até bem depois, no ano seguinte, em 1947. Nós já tínhamos 17 anos. Aí passamos, foi aí que nós fomos incorporados à Força Aérea. Mas nós fomos muito bem classificados. Né? Nós somos entre os 10 primeiros colocados. E a FAB abriu oportunidade para os 10 primeiros colocados para, dentro das vagas existentes na Força Aérea, nós podíamos escolher onde servir. E o Zico decidiu ser piloto de caça. Eu decidi ser piloto de transporte. E, estranhamente, o pessoal achou muito estranho que eu optei por Belém do Pará, que na época Belém, na Força Aérea, era considerado desterro. E o pessoal não entendia, porque não fui eu sozinho, 5 colegas nossos, nós escolhemos para servir em Belém inicialmente. Eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque eu fui para Belém e eu chamo aquele período de Belém de Escola de Brasil, porque nós vamos pela Amazônia inteira. Aprendi muito sobre o país e isso depois no futuro me ajudou extraordinariamente no trabalho futuro de criação da Embraer, da fabricação de aviões. Na verdade foi o senhor que fez tudo isso, né? Não, ninguém faz nada sozinho, né? As ideias todas... Infelizmente nós tivemos um acidente grave na aviação de caça. O Zico morreu em maio de 1955. Quer dizer, 4 anos de formado, com apenas 26 anos de idade, foi uma perda. Uma perda fantástica, né? Foi. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Mas aí eu parei de pensar, quando o Zico, com a morte do Zico, eu parei de pensar nesse assunto. Mas tudo isso foi revitalizado mais tarde. Em 1958, 3 anos depois da morte do Zico, eu era instrutor do Correio Aeronacional, e uma vez dormindo na base aérea do Galeão, isso foi em maio de 1958, quando me acordaram de madrugada, era um major pedindo se eu poderia fazer um voo de cheque, né, que é um voo para renovação de licença de voo. Como eu era instrutor, poderia fazer. Ele disse que era aluno do ITA, não podia perder aula. Então perguntou se eu podia fazer o cheque dele às 3 horas da manhã. Ele me acordou às 3 horas da manhã. E esse voo mudou tudo. Parece que o Zico voltou. E nós ficamos, quer dizer, aí Zico e eu começamos a analisar a situação e ver que realmente aquelas ideias podiam ser restauradas. E a chance de ser engenheiro aeronáutico tinha crescido por causa da criação do ITA em 1950 pela Força Aérea. Sim.
E esse major me falou que como eu preenchia todas aquelas condições legais necessárias, eu estava num ponto de bala para fazer um requerimento ao ministro, se o ministro me autorizasse a prestar concurso para o ITA e eu passasse no concurso, eu ganharia uma bolsa de 5 anos para me formar como engenheiro aeronáutico. Quer dizer, aquilo, pode imaginar, aquele voo foi... Eu diria que eu subi naquele avião como aviador, desci daquele avião como engenheiro. Aquele voo foi fundamental, né? Fez uma troca uma chave de onda, assim, né? Foi uma troca fundamental. E foi aí, então, que eu comecei a projetar a minha vida pessoal, me formando de engenheiro aeronáutico, para ver como que eu poderia materializar alguma coisa naquela direção. Não que houvesse um prognóstico que eu fosse fazer uma coisa muito diferenciada, mas eu queria participar do processo. E foi numa época que a FAB tinha comprado uma licença de produção de um avião da Fairchild dos Estados Unidos, que era um avião de treinamento pequeno, que estava sendo montado na fábrica do Galeão, que é exatamente onde eu fui acordado nessa madrugada pelo major. Quer dizer, e vendo aquilo, quer dizer, eu falei, olha, a FAB pode ter uma grande iniciativa, uma importância capital na criação da indústria aeronáutica brasileira. É claro que havia muitas iniciativas, havia gente muito importante, pioneiros, Henrique Lage, até alguns outros que eu conheci posteriormente, que tinham tentado fabricar avião, a Neila, que já funcionava aqui em Botucatu, havia a iniciativa da Vitec no Rio de Janeiro, Aeromote no Rio Grande do Sul, quer dizer, aquelas sementes já estavam começando a tomar forma, mas sempre com uma dificuldade muito grande que ainda existe no Brasil, que é a capitalização de empresas novas, né? Sim. A capitalização de empresas novas, sobretudo baseada em tecnologias não conhecidas, coisas desse tipo. Em geral aqui, ainda hoje, o pessoal compra uma licença nos Estados Unidos ou na Europa, vem produzir sob licença e a gente produz o mesmo produto. No ITA eu peguei todas as opções possíveis de aprender o máximo que eu pudesse sobre avião. E foi então que, quando eu recebi o diploma, eu recebi um convite do criador do ITA, né, do CTA, o Brigadeiro Montenegro, para que eu trabalhasse no departamento de aeronaves. Aquilo eu acho que foi obra do Zico, coisa parecida, porque de repente eu vi, olha, eu estou com a qualificação certa, no lugar certo, e vou ter que construir o momento certo. Aí eu comecei a conversar com os dirigentes e comecei a aprender sobre o mecanismo da fabricação de aviões e fazer as comparações. Esse avião barulhento é americano. O avião brasileiro não faria esse avião. E foi aí então que eu comecei a entender como a coisa funcionava, fazer comparações com os Estados Unidos e a França, que eram os campeões de fabricação de aviões no mundo, e vendo como que as coisas partiam lá e davam certo, e aqui partiam aqui e não davam certo. Quer dizer, e claramente surgiu a necessidade de ter alguém interveniente que mudasse esse aspecto. O Brigadeiro Montenegro, que era o diretor-geral do CTA, ele pactuava um bocado com essas ideias e foi me dando asas cada vez mais fortes. Embora eu fosse nessa época capitão, já formado engenheiro aeronáutico, mas ele já começou a se impregnar dessas ideias também, que nós deveríamos dar partida em qualquer coisa. O Brigadeiro já tinha tomado as decisões de criar um centro de pesquisas lá em São José dos Campos, ao lado do ITA, quer dizer, a escola de um lado, o centro de pesquisa do outro, quer dizer, aquela base necessária para que a gente pudesse alçar voo começou a ser formulada. E eu progressivamente conversando com meus colegas de turma que estavam subindo na carreira como eu próprio, nós éramos capitães na época, alguns já tinham ido a major, quer dizer, começando a assumir funções de comando. E foi aí nesse momento que, vamos dizer, essa sinergia, todo
essas ligações, falar com um colega de turma, a confiança, essa confiança existe, né? Quer dizer, então eu comecei a falar com os colegas, eles começaram a se interessar, alguns começaram a ajudar, influenciar alguns oficiais generais, e foi indo, e o negócio foi crescendo nessa direção. O apoio do Brigadeiro Montenegro foi muito grande. Tivemos uma sorte enorme que, em 1967, assumiu o Ministério da Aeronáutica, o ministro Márcio de Souza Melo, comprou a ideia, não através de mim, porque eu era, em nível hierárquico, era muito baixo ainda, mas as ideias já começaram a ser colocadas para o ministro, e em 1968 o próprio ministro fez uma carta pessoal. Nessa carta pessoal acho que eu tive alguma influência, porque eu comecei a ter o ministro começou a gostar de conversar comigo sobre essas ideias do futuro, e ele fez uma carta pessoal que eu tenho, ele me deu uma cópia. Naquela época não existia Xerox, ele me deu uma fotocópia da carta que está lá comigo ainda hoje. E nessa carta ele escreveu para o chefe do Estado-Maior, que era o Brigadeiro Sampaio, né? Ele falou: Sampaio, nós estamos pensando em reequipar a fábrica com uma série de aviões, mas presta atenção, nós não vamos puramente comprar esses aviões, nós vamos fabricá-los aqui. Quer dizer, então veja, e foi aí em 1968 que exatamente nós já tínhamos tomado a iniciativa de fazer um protótipo de um avião que pudesse demonstrar a viabilidade do transporte aéreo das pequenas e médias cidades. Porque estava muito claro na época que, com os jatos entrando no serviço, as pequenas cidades estavam ficando sem transporte aéreo. Estava todo mundo correndo para as cidades que ofereciam mais rentabilidade, mais passageiros e coisas desse tipo. E foi aí que nós começamos a fazer um protótipo de um avião que posteriormente se transformou no Bandeirantes e que voou pela primeira vez em outubro de 1968. O ministro Márcio estava lá, no primeiro voo, batendo palma, e aquele foi o avião inicial. Daí para diante, nós começamos a dizer, não, esse avião tem que ser fabricado. Mas não podia ser fabricado lá no CTA, no Centro de Pesquisa, onde nós fizemos esse protótipo, né? E até foi gozado no primeiro voo, que nós tentamos fazer o primeiro voo em segredo, mas se encheu de gente. O pessoal disse, vocês estão fazendo segredo porque não tem certeza se o avião voa, né? Mas até quando o avião decolou, na hora da decolagem, uma senhora bateu no meu braço olhando para o avião e perguntou, precisava ser tão feio? Ela não sabia que o avião tinha sido feito no martelo, com condições bastante precárias. Mas foi esse avião que nós utilizamos como uma espécie de ariete, né, para que pudéssemos convencer as pessoas para lançar a fabricação. E aí saímos para tentar fabricá-lo, quer dizer, passar por uma indústria existente. Sim. Nenhuma topou, porque era um projeto de avião de transporte aéreo, que é muito diferente do ponto de vista de requisitos de produção, de operação, tudo, do que um avião da chamada aviação geral, aviões desse tipo. E nenhuma topou. Aí tentamos criar uma empresa nova. O ministro ajudou muito, porque falou com o presidente da Federação das Indústrias lá em São Paulo, a Fiesp, com o jornalista do Estadão, o Júlio Mesquita, para reunir empresários, para a gente discutir um programa de fabricação de aviões no Brasil. Não deu certo. Não deu certo. Nós falamos com todo mundo, nós fomos sob a inspiração do Estadão e da Fiesp, nós fomos Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, reunindo empresários para ver se alguém queria colocar dinheiro nisso. Não deu certo. Eu digo que nós morremos em abril, em abril de 1969, fazia 6 meses que o nosso avião tinha voado.
empresário lá de São Paulo falou, olha, se o senhor pensa que nós vamos colocar um cruzeiro, moeda da época, num avião de projeto nacional, o senhor está redondamente enganado. E aquilo foi, ó, foi um silêncio na plateia, né? Todo mundo ali. Ele estava dizendo para nós o que era uma realidade. Né? Quer dizer, mas às vezes é duro aceitar a realidade. E aí foi quando eu arranjei o meu melhor sorriso amarelo e falei, puxa, depois dessa jornada intensa, chegar perante um problema geométrico não deixa de ser curioso. Né? É verdade. Aí eu, por que geométrico? Nós estamos redondamente enganados. Redondamente. Mas voltei, olha, sinceramente, aquela noite eu voltei para São José dos Campos, derrotado. Aí, não tinha jeito. Quer dizer, capital estrangeiro nós não queríamos de jeito nenhum, né? Porque nós sabíamos que a escala de produção de aviões no Brasil, em função do mercado, a demanda seria pequena, não seria suficiente para economicamente garantir a fabricação de aviões. Nós tínhamos que fabricar avião numa certa escala que justificasse os investimentos para a fabricação. E essa escala era maior do que o mercado brasileiro. Então nós falamos, nós temos que fazer um avião e conquistar o mercado internacional. Quer dizer, tínhamos que trabalhar com o mercado internacional, portanto, requisitos de fabricação, de operação, tudo isso, tinham que ser requisitos que pudessem vencer as certificações nacionais, internacionais necessárias. E capital estrangeiro não queríamos porque, se fosse estrangeiro, não ia fabricar o nosso avião. Então nós não íamos ter a independência que nós temos hoje de marca, de propriedade intelectual, que podemos exportar o nosso avião para todo mundo, não temos que perguntar para ninguém. É verdade. Dizer, não dependemos da autorização dos chefes das fábricas que estão pelo mundo. E foi aí que fomos salvos pela sorte. E nós estamos trabalhando eu aumentei até o ritmo de trabalho do meu pessoal, criando um segundo protótipo, para que eles ficassem embutidos que nós não íamos parar no protótipo, que nós íamos fabricar aquele avião, mantendo o entusiasmo do pessoal. E foi aí que estava trabalhando um domingo, 7h30 da manhã, quando o operador da torre dos telefones, eu estava trabalhando lá, ele falou, eu era major da FAB na época, ele falou, major, o presidente da República estava voando para Guaratinguetá, não vai poder pousar lá, o avião presidencial, lá estava um nevoeiro no aeroporto, vai pousar aqui em São José para esperar o campo abrir. Hoje é domingo, 7h30 da manhã, não encontramos nenhuma autoridade para receber o presidente. O senhor concorda em receber o presidente da República? Aquilo passou pela minha cabeça e falou, vou inverter o troço, quer dizer, se eu pedisse uma entrevista para o presidente da República, evidentemente ele me entendeu o major da Força Aérea. Né? Mas, de repente, no domingo, o cara propõe que pergunta se eu podia receber o presidente da República. Né? Eu falei, meu Deus do céu, põe o avião do presidente aqui em frente ao nosso hangar, que era um hangar precário, né? Não tinha quase nada, era muito difícil, embora o apoio que tínhamos recebido, mas o nosso avião tinha voado há 6 meses, e não é que o presidente da República pôs em São José, e eu tive 1 hora com o presidente da República, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça do presidente, para que ele autorizasse, quebrasse essa ideia do governo e que autorizasse criar uma fábrica de aviões capitalizada pelo governo. O impressionante disso é que no começo o presidente, eu acho que estava até preocupado, ele falou, poxa, eu tinha uma solenidade lá em Guaratinguetá, estou atrasado para a cerimônia, pouso em São José dos Campos e um cara me vendeu um negócio aqui que eu não sei do que se trata. Né? Mas você não podia perder aquela oportunidade, né? Não podia. E o fantástico foi que o presidente aceitou as minhas colocações, e principalmente quando eu chutei uma Embraer de hoje, fabricando diferentes tipos de aviões, vendendo para o mundo inteiro. Ele acreditou. Brilhou os olhos do presidente. Ele acreditou. Aí ele falou, vamos estudar isso, nós vamos estudar isso aí, eu volto a falar com você. E foi embora, porque o campo lá abriu, ele foi em frente. Em 26 de junho de 1969, ele convocou uma reunião ministerial, e nessa reunião eu fiz a última apresentação do programa da indústria aeronáutica.
E quando eu terminei a apresentação, os ministros fizeram muitas perguntas, e aí eu vi que nós tínhamos ganho a parada quando o Delfim Neto, que era o czar da economia na época, que ele era o ministro da Fazenda, né? Ele falou, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Quando eu saí de São José dos Campos para fazer, eu saí voando no protótipo, fui no protótipo para Brasília, nesse avião que tinha voado. E na hora de sair, um amigo meu lá que trabalhava comigo, o Garcia, ele botou um papel no meu bolso e falou assim, lê durante o voo. E durante o voo eu abri, era um bilhetinho dele. Se perguntarem qual é o seu nome da companhia, sugere Empresa Brasileira de Aeronáutica Embraer. Aí, quando o Delfim Neto perguntou na reunião, eu enfiei a mão no bolso, peguei o papelzinho do Garcia e pus o nome da Embraer. E foi aceito. E aí virou lei e tal. Acabei sendo o primeiro presidente da Embraer quando nós começamos a trabalhar em janeiro de 1970. E aí deu essa história aí. Eu gostaria que o senhor falasse do seu livro, que o senhor lançou agora em Bauru, e também falasse um pouco das lembranças que o senhor tem da Bauru antiga. Bom, o livro não é meu, né? O livro é feito pelo colega meu do ITA. Numa reunião de ano e meio atrás, um dos colegas falou, poxa, está na hora de escrever a sua biografia. Eu falei, eu não vou escrever, não. Minha biografia, eu já botei alguma coisa nos meus livros anteriores, eu escrevi 3 livros sobre a Embraer e sobre empreendimento. Eu falei, não vou escrever eu não. Aí o Décio Fischetti, o autor do livro, ele falou, deixa comigo que eu vou escrever. Eu sinceramente não levei a sério, né? Mas ele levou a sério. Fez uma pesquisa pessoal, eu não me envolvi na redação do livro, foi esse livro que nós lançamos aqui agora. Foi esse livro que nós trouxemos aqui para Bauru e eu incluí o Bauru no roteiro, porque Bauru foi aqui que tudo começou, tudo né? Começou. Nós temos esse privilégio. E aqui no Aeroclube, em particular. Nesse espaço aqui, que esse espaço é seu espaço. Né? E a mensagem importante que está no livro, que essa eu acho que convém salientar, o livro conta a história de uma coisa que foi possível. Aqui no Brasil, em geral, as pessoas têm essa característica que eu chamo de função de transferência, quer dizer, não sou eu que vou fazer. As pessoas falam, não, tem que haver um líder capaz ou coisa dessa natureza. Eu tenho aqui na minha frente agora um colega meu de turma, sabe que eu não fui um grande aluno, que jeito brilhante, eu jamais fui essa coisa dessa natureza. Apenas fui uma pessoa que insistiu numa linha pragmática de fazer qualquer coisa. De modo que não carrego comigo nenhum atributo excepcional de indivíduo, de sábio, de coisa dessa natureza. Não tenho nada disso. Quer dizer, sou um brasileiro como outro qualquer. E com um sobrenome bem prosaico, né? Silva, né? É um Silva qualquer, eu diria. De modo que o que eu queria transmitir é que o livro foi escrito no sentido de dizer, escuta, ô companheiro, vocês podem fazer qualquer coisa diferente. Quer dizer, não precisa nenhum atributo pessoal de ser um santo, um sábio, coisa dessa natureza. Quer dizer, está aqui um grande país fascinante chamado Brasil, com um monte de coisa que pode ser feita, que a gente pode fazer e dominar no mercado mundial. Hoje a Embraer é a 3ª maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Logo atrás da Airbus, hoje é Boeing primeiro, vem logo em seguida a Airbus, vem a Embraer. O número de jatos que nós estamos fazendo hoje, entregando no mercado internacional, é equivalente ao número de jatos que a Boeing fabrica. Nós estamos num mundo, numa tecnologia extremamente avançada. Os operadores do nosso avião não estão fazendo nenhuma concessão tecnológica ou operacional para comprar avião do Brasil, como querendo dizer, não, nós vamos comprar avião do Brasil porque o avião do Brasil, sei lá, é barato, ou coisa parecida, ou queremos ajudar o Brasil, que isso não acontece, mas coisa desse tipo. Então a mensagem fundamental do livro é a mensagem de que as pessoas, que cada cidadão brasileiro é importante.
e ele pode fazer qualquer coisa diferente, não tem que fazer a transferência para quem quer que seja, não. Se ele tem uma ideia de fazer qualquer coisa, ele deve empreender, deve fazer um esforço nessa direção, que se ele mantiver o foco e for percorrendo aqueles caminhos que a sociedade permite, e isso foi expresso muito bem pelo Steve Jobs, né, que criou a Apple e infelizmente morreu há pouco tempo, e ele falou que se ele não estivesse no Silicon Valley, que ele não teria conseguido fazer o que ele fez. Quer dizer, aí a gente pode dizer, bom, se eu não estivesse em Bauru, eu não teria conseguido fazer isso. Se não tivesse o Aeroclube de Bauru, coisa dessa natureza. Quer dizer, os meios estão aqui. Os meios estão aí passando por nós, pondo oportunidade à mostra, e tem uns que olham aquela oportunidade, eu vou montar nesse negócio. Então eu acho que essa é a mensagem fundamental desse livro de biografia, porque não é simplesmente uma sucessão de fatos. É a gente tirar esse caldinho de dizer o seguinte, olha, é possível, mesmo num país meio complicado, difícil, coisa dessa natureza, as pessoas que têm aquele foco. Vamos falar da Bauru que o senhor viveu, a Bauru antiga. O que o senhor se lembra de Bauru? Bom, eu me lembro de muita coisa, né? Como eu já descrevi no começo, aí, dos amigos que eu fiz aqui, das entidades. Mas era uma cidade que tinha característica de criar empreendedores. Se nós damos uma olhada aqui no Brasil, em Bauru, quando a gente fala na Tilibra, por exemplo, teve um clube que começou a Tilibra. Nós temos aqui a criação do Franz Café, é nosso. Das baterias que tem aqui, Moura e tudo isso. Quer dizer, se nós olharmos, nós vemos que Bauru tem um DNA diferente, aonde as pessoas empreendem. Quer dizer, essa característica de empreendimento. E eu me lembro, acho que foi em 46, existia na esquina da Rua Batista, ali com a Praça Rui Barbosa, onde tem a igreja. Sim. Tinha uma casa, não sei, não tem mais, né? A Casa Lusitana. Não tem mais. O prédio está lá, mas o Casa Garcia, que era o homem lá, o gerente. Antônio Garcia. Antônio Garcia. Isso. Uma vez ele colocou na vitrine, ali tinha uma vitrine chanfrada, né? Que vinha ali. Exatamente. Ali Antônio Alves, né? Gustavo Maciel. Gustavo Maciel com a Batista de Carvalho. Batista de Carvalho. Aquela vitrine chanfrada, ele colocou uma frase ali que foi um impacto enorme para mim em particular. Né? Quer dizer, ele colocou uma frase escrito: aqueles que não pararam para pensar avançaram tanto que jamais vão ser alcançados. Ele colocou essa frase, e aquela frase, olha, parei um bocado de tempo ali olhando aquela frase. Aqueles que não pararam avançaram, que não foram alcançados. Quer dizer, e até hoje essa frase me empurra para frente. Enquanto que a cidade tem uma importância enorme. E o Aeroclube está aqui, né? Estou vendo um bocado de jovens aqui no Aeroclube, quer dizer, tem uma porção de coisa que pode ser feita, tem muitas dificuldades e coisas, claro que tem dificuldades, quer dizer, aliás, o próprio Einstein dizia não, ele escreveu, ele chamou isso meio presunçosamente de uma lei, né, dizendo que uma condição de conforto ou de velocidade constante só pode ser transferido, só pode ser modificado com uma força externa. Quer dizer, nós temos que ser, cada um de nós, uma força externa para pegar um status quo e dizer que não, isso não pode continuar assim, vai ser diferente. Toma uma iniciativa. Exatamente. Olha, eu quero agradecer demais essa entrevista, tomamos o tempo, olha quantas pessoas aqui aguardando. Muito obrigado, viu, por o senhor estar aqui. E Bauru pode saber disso, nós temos o maior orgulho da sua presença e tudo que o senhor foi, ministro 2 vezes do Brasil, e realmente o senhor é um bauruense, nota 10. Parabéns. Obrigado. Espero, quem sabe eu consiga crescer e chegar lá. Muito obrigado. Muito obrigado.